Hoje vamos falar sobre inovação em reumatologia, como implementar um ensaio clínico. Vamos abordar os temas o que é reumatologia, as principais inovações no campo, abordar um pouco alguns fármacos biotecnológicos e quais foram as mais-valias trazidas por eles e a principal parte da apresentação será efetivamente acerca da investigação em ensaios clínicos e como implementar um ensaio clínico numa unidade. A reumatologia é, efetivamente, a área do conhecimento que aborda e que se ocupa do estudo das doenças que acometem os tecidos conjuntivos. Estas patologias são muitas vezes designadas de doenças reumáticas, podem ter um caráter imunomediado, em que temos como, por exemplo, exemplos paradigmáticos a artrite reumatoide, o lúpus eritematoso, ou então não imunomediadas, e aqui podemos dar o exemplo da espondilite anquilosante, da gota, da osteoartrose ou até mesmo da fibromialgia, no caso dos síndromes dolorosos generalizados. São doenças muito prevalentes que acarretam um enorme encargo socioeconómico, dado que podem cursar com alta morbilidade e incapacidade e que se podem traduzir, no caso concreto, em internamentos, em absentismo laboral, em baixa médica e em reformas antecipadas. Podem atingir todas as idades e géneros, embora exista uma maior prevalência nas mulheres. Há, efetivamente, alguns fatores de risco conhecidos para as doenças reumáticas, como sejam o tabaco, o excesso de peso, a idade, a genética e determinadas atividades profissionais. Mas, na maior parte das situações, a etiologia é desconhecida. A dor é, efetivamente, a queixa mais frequente, mas é importante identificar também outros sintomas, como a sensação de tumefação nas articulações, a rigidez prolongada, a perda de mobilidade, a fadiga, a fraqueza muscular, e este conjunto de fatores e de sinais e sintomas podem nos ajudar a orientar o diagnóstico. O diagnóstico das patologias é feito por um reumatologista através de uma avaliação clínica complementada, se necessário, por exames de diagnóstico. E neste caso, reforço que é, efetivamente, uma pedra basilar no bom tratamento das doenças reumáticas, um diagnóstico precoce na maior parte delas. Existem, contudo, algumas ideias, concepções erradas, que convém realçar e desmistificar. A primeira será que existem kits de exames para despistar todas as doenças reumáticas, o que não é real. Outro conceito é que existem análises específicas para cada doença, também não é uma situação que acontece em todas as doenças, ou na maior parte delas. Outro conceito errado é que é necessário fazer um despiste em familiares assintomáticos. Esta é uma situação que não deve ser realizada por norma, só nos doentes sintomáticos é que se deve pensar nas doenças. E, por último, que os corticoides são sempre necessários no tratamento das doenças reumáticas, que efetivamente também não é uma verdade. O tratamento deve ser dirigido ao problema identificado e atualmente existem várias terapêuticas disponíveis, nomeadamente fármacos e tratamentos locais que podem tratar a maior parte das situações com bons resultados e melhorando a qualidade de vida e o outcome funcional dos doentes. No entanto, é importante realçar que a multidisciplinaridade é de extrema importância nas doenças reumáticas, nomeadamente naquelas que tocam outros ramos da medicina, daí que a reumatologia procura trabalhar em colaboração com outras especialidades, como seja a medicina física de reabilitação, como seja a neurologia, a pneumologia, a cardiologia, a ortopedia, no sentido de proporcionar o melhor tratamento ao doente. Passando para a inovação, há efetivamente vários focos onde nos últimos anos houve um acrescento de inovação nas doenças reumáticas, seja na fisiopatologia das doenças, nomeadamente através de estudos sobre as vias de inflamação e sobre novos alvos terapêuticos, também a relação entre fatores ambientais e como sejam o stress, o sobreuso, a poluição e genéticos, houve aumento de conhecimento, houve mais dados sobre algumas destas relações na potencial etiopatogenia de muitas das doenças. Por outro lado, houve também avanços no que diz respeito ao diagnóstico, cada vez é mais precoce e aqui foi introduzido o conceito de janela de oportunidade. Conseguimos provar que, efetivamente, em muitas das situações, tratando mais cedo, conseguimos muito melhores outcomes e muitas vezes conseguimos normalizar a vida das pessoas e proporcionar melhor qualidade de vida.
Por outro lado, também houve um incremento e melhoria nos meios complementares diagnósticos. São mais accurate, são mais dirigidos, são mais focados naquilo que nós pretendemos saber para cada doente e isso traduz-se efetivamente numa melhoria dos cuidados de saúde. Por outro lado, no management completo das situações, conseguimos ter tratamentos mais dirigidos. Foi introduzido também um conceito que se calhar não é novo, mas foi traduzido para muitas das doenças reumáticas, que é o conceito Treat to Target, ou seja, termos um alvo pré-definido quando avaliamos pela primeira vez o doente e vamos atrás desse alvo com incrementos terapêuticos, com alterações terapêuticas e com uma avaliação muito mais regular e mais precoce para atingirmos esse alvo. Por outro lado, também foi possível melhorar um bocadinho a forma como definimos esses alvos terapêuticos através da medição objetiva de outcomes terapêuticos e isso também facilita esta estratégia de Treat to Target. Em relação aos fármacos biotecnológicos, o que é que são fármacos biotecnológicos? São medicamentos produzidos por biossíntese em células vivas, ao contrário dos medicamentos sintéticos que são produzidos através de síntese química. A maioria dos produtos farmacêuticos biológicos é produzida em cultura de células geneticamente modificadas. Isto traduz-se numa inovação que tem a ver com um mecanismo de ação, porque ao contrário dos imunomoduladores clássicos, que estes novos fármacos biotecnológicos atuam num alvo específico pré-determinado, habitualmente por inibição de uma citoquina ou de uma interleucina ou do seu receptor. Isto traduz-se em quê? Traduz-se num efeito terapêutico mais potente e também numa redução dos efeitos laterais. Para dar uma ideia da complexidade dos novos fármacos biotecnológicos, trago aqui a imagem de um fármaco biotecnológico que é um anticorpo monoclonal e que, comparativamente, por exemplo, com a aspirina, que vemos aqui que tem um peso molecular de 180 daltons, um anticorpo monoclonal, por exemplo, pode ter um peso molecular de 150.000 daltons. Isto traduzindo em numa linguagem se calhar mais gráfica e mais visual, isto significa comparar uma pequena scooter com um avião. E isto traduz efetivamente a grande complexidade dos fármacos biotecnológicos, que consideramos que não existem dois fármacos biotecnológicos iguais e que na realidade este tamanho de moléculas que traduz-se muitas vezes em interações não muito conhecidas e que potenciam muitas vezes alguns efeitos laterais e daí que efetivamente existe uma grande falta de conhecimento, um grande percurso a percorrer ainda no tratamento com os fármacos biotecnológicos. Dando algum exemplo de alguns mecanismos de ação utilizados na reumatologia em relação aos fármacos biotecnológicos, nós podemos ter inibição de vários pontos na cascata da inflamação, mas, por exemplo, temos os fármacos mais antigos em termos de fármacos biotecnológicos, temos anti-TNF-alfa, depois temos inibidores da interleucina 6, da interleucina 1, inibidores da interleucina 12-23, da co-estimulação das células T. Pronto, todos eles têm a sua ação em algum ponto da cascata inflamatória em determinadas doenças e, através da sua inibição, conseguimos muitas vezes um resultado terapêutico muito importante, muito significativo. Os fármacos biotecnológicos representaram também um incremento grande em termos científicos e em termos de saúde para os doentes. A investigação relacionada com os alvos terapêuticos e também com os próprios ensaios clínicos com diversas moléculas permitiram refinar a forma de utilização destes fármacos, como através da utilização e teste de novas doses, de esquemas terapêuticos diferentes, também permitiram colher dados de segurança a longo prazo que permitiram dar mais segurança à utilização destes fármacos. Representam atualmente a maior fonte de inovação da indústria farmacêutica e também representam soluções para algumas doenças até então tratadas de uma forma muito menos eficaz. Existem, contudo, algumas limitações relacionadas com os fármacos biotecnológicos. À cabeça existe a questão dos custos associados. São fármacos muito mais caros do que os fármacos ditos convencionais. E isto levou a que existisse uma necessidade de guidance em relação à sua prescrição e alguma limitação na prescrição para aqueles doentes que mais beneficiam com este tipo de fármacos, dado que não é possível, do ponto de vista financeiro,
para qualquer país fornecer estes dados a todos os doentes que padeçam desta patologia, sendo então dirigidos para os doentes que apresentam maior indicação para. Por outro lado, existe a questão dos efeitos adversos potenciais que ainda não são conhecidos e que é um campo ainda em desenvolvimento. E, por último, apesar de serem altamente eficazes e serem uma grande inovação terapêutica, ainda há margem de progressão. Temos muitas patologias em que a resposta não é completa e existe efetivamente trabalho a ser feito e provavelmente existe margem para melhoria destes fármacos. O que nos leva à quarta parte da apresentação, que versa efetivamente os ensaios clínicos e investigação. E aqui importa realçar aspectos organizativos, o timeline de implementação, feasibilities, a seleção do centro, a forma como o centro é selecionado, os indicadores de desempenho e os ganhos potenciais. Tudo isto é importante na questão de como implementar de novo um ensaio clínico num determinado centro. Para começar, em termos de organização, é necessário efetivamente uma equipa de investigação que deve ser ampla, deve conter os médicos, o enfermeiro, os farmacêuticos, os técnicos especializados, dependendo de cada ensaio e de cada protocolo que pretendemos implementar, e também a figura-chave de muitos dos ensaios, da maior parte dos ensaios, que é a figura do Study Coordinator. Pontos importantes numa equipa. É importante que ela tenha uma dimensão adequada, tendo em linha de conta as redundâncias, no caso de ausências, formações, férias, etc. É importante que toda a equipa tenha uma formação adequada em boas práticas clínicas. Esta deve ser reavaliada a cada 2 anos, segundo as normas da Alcoa. E também, em muitas situações, é necessária a presença de blind assessors, o que implica, muitas vezes, a duplicação de elementos da equipa no que diz respeito à avaliação clínica que é preciso ser feita, no que diz respeito à eventual necessidade de haver dupla ocultação em relação ao fármaco, em que temos que ter uma equipa blinded e uma equipa não blinded. Estes são aspectos a ter em linha de conta quando estamos a dimensionar a equipa e a construir uma equipa de investigação. No que diz respeito ao timeline de implementação, é importante perceber que existem uma série de passos que são necessários dar para que a implementação do ensaio clínico seja frutuosa. Em primeiro lugar, existe efetivamente a necessidade de que haja um contacto do promotor e para esse contacto e para o primeiro contacto que temos com um ensaio clínico, com um protocolo, é necessária a assinatura de um acordo de confidencialidade. Após a avaliação da sinopse do estudo, existe efetivamente a resposta a um feasibility, que é um inquérito onde é abordada a população, se temos a população adequada, se temos quais são os critérios de inclusão e exclusão, qual é a previsão do número de doentes a recrutar, qual é a taxa de screen failures que prevemos, com base no protocolo, ter, qual é a previsão da metodologia de recrutamento, se vai ser por referenciação interna, se vai ser por uma base de dados própria, se vai ser por referenciação externa. Também é importante, e é algo que é bem visto pelos promotores, que haja a identificação de potenciais dificuldades no recrutamento e na execuibilidade, ou seja, é como se fosse um autocritério, um autodiagnóstico acerca das capacidades do próprio centro. E depois, a seguir a isto e após a avaliação pelo promotor, existe uma reunião, pode ser virtual, pode ser presencial, com o próprio promotor ou com o representante do promotor. E aqui são revistos, efetivamente, os pontos-chave, a identificação de potenciais dificuldades e existe, neste momento, o que nós chamamos de um compromisso de recrutamento. Esse compromisso de recrutamento, basicamente, serve para que o promotor, mediante a oferta que tenha, possa escolher vários centros ou um centro, consoante o compromisso e consoante as garantias que aquele centro lhe pode dar do cumprimento do objetivo. Depois existe a aceitação ou não aceitação do centro para o ensaio e, partindo do pressuposto que é aceito, então passamos para a segunda fase, que é a reunião dos documentos de condição do centro. Aqui são abordadas as várias valências, desde a farmácia, a enfermagem, todas as valências que possam estar incluídas, nomeadamente também, por exemplo, os meios complementares de diagnóstico, radiologia, ou outros meios, outras valências que sejam necessárias, todas elas têm que dar a sua anuidade para que o centro possa avançar. É importante também definir, junto da farmácia, o documento do circuito do medicamento, quando estamos a falar em ensaios que envolvam medicamentos. Depois,
é importante que haja o Financial Disclosure Agreements, basicamente serve para que haja um disclosure dos potenciais conflitos económicos que os investigadores possam ter com aquela molécula, com aquele laboratório ou com o próprio hospital onde está a ser desenvolvido o ensaio. É feita a colheita de currículos de toda a equipa e isto tudo é submetido à SEIC, à Comissão de Ética Nacional, que terá mais ou menos 60 dias, ou melhor, terá 60 dias no máximo, embora este tempo não seja contado de forma fixa, seja contado e quando há perguntas de volta à equipa, esse tempo é parado. Por isso podem ser 60 dias, podem ser muito mais, depende um bocadinho do tempo que a SEIC possa levar a avaliar. Temos notado nos últimos anos, efetivamente, uma redução deste tempo, mas na realidade ainda continuamos a ter algum atraso nesta fase. Depois existe, e isto pode correr paralelamente em alguns centros, em outros não, uma negociação de contrato financeiro que pode ser, como eu disse, em paralelo. Depois existe a submissão do projeto ao Conselho de Administração e depois nova submissão à SEIC, que aqui terá 15 dias no máximo para responder. Após a aceitação da SEIC, efetivamente, o passo seguinte é o início da implementação do estudo e aqui dá-se a Start Initiation Visit, em que a partir daí será possível a inclusão de doentes e, por último tempo, teremos as visitas de monitorização do próprio promotor. No que diz respeito aos feasibilities, é importante ter a noção de alguns pontos-chave. É importantíssimo, eu diria, a identificação de potenciais ensaios competitores para o protocolo em questão. É importante a informação sobre ensaios prévios e a sua performance, nomeadamente no que diz respeito ao cumprimento das metas de recrutamento e também às taxas de screen failure e dropouts. É importante fazer uma autocrítica no que diz respeito à identificação de dificuldades locais, no que diz respeito à equipa de investigação, na sua dimensão, na sua formação e também alguns aspectos logísticos, como, por exemplo, se existem ou não existem equipamentos adequados, incubadoras, a farmácia, se existem condições na farmácia para ter os medicamentos e também uma coisa muito importante que é um key point que nós identificamos sempre, que é o histórico do tempo que medeia a submissão até à aprovação da própria administração hospitalar, que às vezes é o tempo mais difícil de ultrapassar. No que diz respeito à seleção do centro, o que é que os promotores vão estar atentos? Às infraestruturas, aos recursos humanos e ao material e equipamento. No que diz respeito às infraestruturas, se existe um espaço exclusivamente dedicado à investigação clínica, se existe um laboratório de farmácia, se existe forma de avaliar os doentes e de colher material biológico. No que diz respeito aos recursos humanos, é importante que haja uma equipa bem dimensionada, com uma equipa médica, de enfermagem, study coordinator. No que diz respeito ao material, vão avaliar se existe equipamento de refrigeração, se existe equipamento específico que possa ser utilizado em determinadas visitas, se existe computador, se existe material informático, se existe uma base de dados adequada. Por isso, tudo isto são critérios que são avaliados pelo promotor na seleção do centro. E depois existem os indicadores que são importantes e aqui dois pontos importantes a cobrir será a qualidade dos dados e aqui é importante que a inclusão dos dados dos CRF seja feita em 5 dias após a visita, que a resposta às queries seja feita em menos de 7 dias, que existe um reporte dos efeitos adversos graves 100% nas 24 horas. Aqui uma questão relativamente óbvia, mas que não deve ser descurada, que todos os doentes sejam corretamente incluídos e que não haja inconformidades com a obtenção do consentimento informado, que efetivamente é extremamente importante nos ensaios clínicos. Por outro lado, no que diz respeito ao recrutamento, é importante perceber que alguns promotores têm algumas métricas que implicam, por exemplo, a inclusão do primeiro doente 15 dias após a visita de início, ou então que exista um primeiro screening no máximo até 90 dias, e são alguns exemplos de algumas métricas que podem ter que ser cumpridas. E por outro lado, e o mais importante de todos, é se existe um cumprimento do compromisso proposto no início, na fase inicial que falei previamente.
E então quais são os ganhos potenciais que nós podemos ter aqui em várias vertentes? Em primeiro lugar, para os médicos, para os clínicos, a experiência com fármacos, com novos fármacos, com outras estratégias inovadoras é extremamente importante e permite-nos incrementar o nosso conhecimento e o conhecimento da medicina. Por outro lado, não se pode descurar os ganhos financeiros potenciais que podemos aqui ter e estes podem se dividir em dois. Os ganhos diretos, pela faturação diretamente relacionada com as visitas, e os ganhos indiretos, por exemplo, pelo pagamento de dados médicos ou meios complementares de diagnóstico complementares que sejam necessários para as próprias visitas. Uma parte que tem que ser avaliada também e que às vezes é uma mais-valia é que, no caso de inexistência, o próprio equipamento pode ser cedido pelos promotores on demand e depois é importante perceber que também existe um incremento, ou pode haver um incremento reputacional, o que vai trazer, o que vai fazer com que provavelmente esta equipa, este local, este centro futuramente seja escolhido e seja pensado para fazer mais ensaios. Existe o efeito bola de neve. Mas relembro que é extremamente importante que exista uma rapidez do processo de submissão e aprovação dos ensaios clínicos. Diria mesmo que este é o principal fator decisor dos ensaios clínicos atualmente. Obrigado.